Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vou pedir que, por favor, se você puder ficar em pé, fique de pé no seu lugar agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Em diante. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 12 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Por favor, levante assim a sua mão direita, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida neste momento. E nós pedimos, ó Deus querido, a tua revelação, Senhor, para cada um de nós aqui, ó Pai querido, neste congresso do grupo missionário de homens, Senhor, da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Espírito Santo. É o que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem é Filhos de Deus. Nós que temos acompanhado a Igreja de Cristo, temos participado das coisas, temos buscado a presença do Senhor, nós precisamos ter um entendimento de que nós somos filhos de Deus. Só que o que acontece? Muitas pessoas, e vocês sabem disso, nós homens, sabemos que temos mulheres aqui também, mas o congresso é voltado para os homens. Nós homens temos uma dificuldade no lidar com o outro. Às vezes, na hora de lidar com o filho, o homem é mais agressivo. Ele fala assim de uma maneira mais agressiva com o filho, mais ríspida, mais grossa. E aí vai se causando uma distância entre o pai e o filho. E o que acontece nessa distância? Às vezes a figura do pai passa a ser uma figura ruim, passa a ser uma figura complicada. E quando nós passamos por um processo na presença de Deus, onde o Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, presta bem atenção, isso é muito importante na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, ele pode ser ajudado ou prejudicado, dependendo da forma que nós vemos o nosso Pai. Eu não tenho o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Logo, todos os meus documentos não têm o nome do pai, e o meu filho não tem o nome do avô na parte que aparece os documentos, fica em branco. Tem mais alguém aqui que passou por isso? Levante as mãos se tem alguém aqui assim. Outra pergunta. Vocês que estão aqui, não sei se tem alguém, mas tem algumas pessoas que eu já vi aqui que eu posso fazer esse diagnóstico. Quem aqui já participou comigo, pastor César Cândido, do encontro com Deus há muitos anos atrás? Eu já vi ali o Almir, já participou comigo. Tem alguém aqui que está nesse auditório que já participou do encontro com Deus lá atrás, quando era feito, não esse novo encontro dos vencedores, mas o encontro com Deus? Tem algumas pessoas aqui que foram comigo e se lembram disso. Existe uma ministração lá no encontro muito interessante, e veja bem, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim: Deus, se o Senhor quer que eu fale isso,
e como disse aqui o nosso coordenador, pastor Silveira, assim, quando você está na direção de Deus, o Senhor ele vai mostrando as coisas para você. Eu falei que o pastor, porque lá no encontro, para vocês entenderem, tem uma ministração aonde ficam os pastores na frente e nós perguntamos assim: você que tem um problema com o seu pai, você que foi abandonado pelo seu pai, que o seu pai não gosta de você, que o seu pai te despreza, que aconteceu algum problema entre você e o seu pai, você que não conversa com o seu pai, você vai vir aqui à frente, um desses homens que estão aqui, que mais se parecer com o seu pai, você vai abraçar. Veja bem, que você acha que você mais se parece. Adivinha quem eu abracei? Eu abracei um pastor que eu acho que poderia parecer com meu pai. Naquele dia foi um divisor de águas da minha vida. Mas por que eu estou falando isso? Eu falei: Deus, se o Senhor quer que eu ministre isso, eu quero que esse pastor esteja lá. Eu não combinei com ele, mas ele está aqui, o pastor Antônio Carlos Batista. Eu estou vendo ele lá atrás. Vem cá, por favor, pastor. Aqui, por favor, vem aqui no altar. Esse homem de Deus que vocês estão vendo ali, ó, bonito, ó, está vestido de azul, quase que nós combinamos a roupa. Nós não combinamos nada. Esse pastor Antônio Carlos, fazia um encontro com a gente. E nesse encontro, por favor, pastor, sobe aqui por um instante. Todos aqui, quem conhece o pastor Antônio Carlos, é um pastor muito antigo na nossa igreja. Amém. O que aconteceu, pastor? Naquele dia, nem sei se o senhor lembra, mas eu abracei esse pastor aqui como se ele fosse o meu pai. E ele orou comigo, ministrou sobre a minha vida. Eu conheço as filhas dele, conheço os filhos dele, conheço a família toda dele. E naquele dia ele orou comigo como se eu fosse filho dele. Ele até brincou comigo: a partir de agora você é meu filho. E a gente fazia as coisas lá no encontro, trabalhava. Aquele dia foi um dia em que eu passei a entender melhor as coisas de Deus pelo abraço que esse servo de Deus aqui me deu e pela ministração que ele fez na minha vida. Para a gente começar bem o que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós não vamos chegar a ser cheios do Espírito Santo se nós tivermos com ódio no coração, se nós tivermos com um problema mal resolvido, se nós tivermos com dificuldades. Então eu quero repetir isso aqui neste altar. O pastor Antônio Carlos já está aqui, que já me abençoou. Eu vou pedir para ele ficar aqui na frente. Eu quero convidar os pastores que estão presentes aqui, por favor, venham aqui no altar e fiquem aqui na frente aqui, por favor. Os pastores, por gentileza. Todos os pastores que estão presentes aqui, fiquem aqui na frente. Pastor, por favor, fique aqui também, aqui embaixo no altar, para ficar mais fácil. Olha bem para mim. Se não fosse de Deus, não ia dar certo. Peço a gentileza que vocês virem para frente, para o povo, em nome de Jesus. Virem para as pessoas. Agora eu quero falar para vocês que são homens. Olha aqui para mim. Olha para mim. Nós já fomos ministrados em tudo aqui, mas muita coisa na nossa vida pode não ir para frente se nós não tivermos esse entendimento do que eu acabei de falar aqui. A sua relação com Deus parte do princípio de que Deus é seu pai. Agora, como que eu vou me entender com Deus que é meu pai, se eu tive um pai que me machucava, se eu tive um pai que me batia, se eu tive um pai que fazia maldade comigo, ou se eu tive um padrasto? Irmãos, uma vez eu preguei isso na igreja, um rapaz quase bateu em mim, que eu falei que padrasto não é igual a pai. Não adianta, meus irmãos, eu tive padrasto. Quem já teve padrasto sabe disso. Eu não estou falando mal de padrastos, eu quero que vocês entendam isso. Eu estou dizendo que não é a mesma coisa do pai. Quando o filho é legítimo, o pai trata melhor. Quem já conviveu com padrasto, não estou dizendo que o padrasto trata mal, vamos deixar bem claro. Eu estou falando que não é a mesma coisa, porque não existe um acerto, não existe uma proximidade. Então, para que nós sejamos feitos filhos de Deus, existe algo que nós precisamos fazer. Talvez o seu pai já faleceu, talvez o seu pai não está mais aqui. Entenda, isso aqui não tem nada de profético, não tem nada de espiritual, isso aqui é emocional. Isso está dentro do homem, porque o homem veste uma máscara e sai. Diz: eu me garanto, tudo está resolvido, não preciso de nada disso não. Isso aí não está comigo, mas no fundo você sabe. O que eu quero te falar, para a gente seguir aqui,
Se você está aqui hoje, homem, foi porque Deus determinou que você estivesse aqui. Pode ser que tudo na sua mente pareça confuso, mas entenda, você precisa se acertar com a figura do seu pai. Você apanhava do seu pai te maltratou, seu pai te humilhou. Você guarda isso no seu coração? Eu não sei se você guarda, porque eu não conheço vocês. Vocês também, poucas pessoas aqui me conhecem. A gente se conhece de se cumprimentar, mas não conheço a história, a vida de vocês. O que eu quero que vocês façam? Se vocês quiserem, se você tiver que fazer um acerto com o seu pai carnal, ele não pode não estar aqui, ou pode estar aqui, não sei. Esses pastores aqui são os homens de Deus que vão representar aqui nesse altar o seu pai, representar. Presta atenção, não tem mística, não tem conversa fiada, não tem nada ilusório. Vão representar. E eles vão, no papel de pai, acolher você. Eles vão te abraçar, eles vão te ministrar, e eles vão dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Porque se você não entender isso, homem, eu estou falando para homem, não é para vir mulher aqui. Estou falando para homem. Se você não se resolver bem, e você entender que você é filho de Deus, você precisa entender que Deus é bom para você, que Deus quer te ajudar, que Deus quer te levantar, fica difícil prosseguir, porque você vai continuar com a mesma agressividade, você vai continuar maltratando as pessoas. Por quê? Porque você só vai reproduzir aquilo que fizeram com você. Então essa coisa terapêutica de você receber um abraço e receber uma ministração, assim como o pastor Antônio Carlos fez na minha vida, eu creio que vai te ajudar muito a você entender os projetos de Deus para a sua vida. Isso aqui é congresso do que, igreja? Rapaz, eu pensei que fosse de criança, porque você é homem mesmo. Olha bem aqui nos meus olhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai falar assim: ah, mas o meu pastor ligou para você e combinou com você para você fazer isso. Foi a minha esposa que te falou isso? Foi alguém da igreja que dedurou? Não foi. Foi tudo permissão de Deus, vontade de Deus. Irmão, vou ser sincero, se nós entramos aqui, se nós estamos aqui, se nós fazemos parte desse projeto de Deus, se Deus quer nos curar, por que nós não vamos receber esta cura? Olha para mim, se você teve algum problema, seja na sua infância, na sua adolescência, se até hoje você tem algum problema, você não vai falar nada não. Escuta, eu não quero que você se confesse, eu não quero que você fale nada. Se você não quiser falar, você pode ficar em silêncio. Você só vai receber a bênção de pai. Você vai receber o que eu falei? Está entendido isso? Amém. Porque você sabe que quem tem que reconhecer a paternidade é o pai. E se você não reconheceu a paternidade de alguém, vire homem e reconheça. Não trata o ser humano desse jeito não, fingindo que você não tem filho não. Assuma. Não seja meio homem, seja homem por inteiro. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida é uma obra completa que vai se estender para toda a sua descendência. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é coisa séria de Deus na nossa vida. Porque às vezes, irmão, a marca que fica naquele filho é muito grande, e talvez essa marca esteja em você. Você pode ver que aqui não tem apelo sentimental, mas apenas um apelo da forma aonde você vai receber este abraço desses homens de Deus, e você vai receber uma ministração deles. Vem, filho amado, porque você é um filho amado. Você pode pensar que não, mas você é um filho amado. Agora entenda, não vem aqui se você não quiser, ok? Só venha se você quiser, se você achar que é válido. Procure um deles que você acha que se parece mais com quem você precisa abraçar, e você vai abraçar agora. Se puder, tiver um fundo musical, por gentileza, baixinho, pode colocar para mim, por gentileza. Veio aqui o primeiro varão receber um abraço. Se você quiser, se você precisa disso, você venha e você vai se assentar aqui neste altar.
Não é se acertar comigo, não. É com o seu pai. É uma coisa que às vezes parece que não é nada, mas isso vale muito diante de Deus. Vale muito para a pessoa. Isso. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Aleluia. Glórias a Deus. O dono do Siena Prata, placa MRV 1293, favor tirar o carro. Dono do Siena Prata, placa MRV 1293, favor tirar o carro. Não se preocupe, está tudo dentro do horário, não fique com medo, não vou me alongar por causa disso. Isso aqui é algo que Deus quer ministrar na sua vida, no seu coração. Se você sente isso, venha no altar. Quem está fazendo isso na sua vida não sou eu, é Jesus. Quem está tocando no seu coração é Jesus, através dessa pessoa aí, para te dar uma identidade, para te dar uma direção. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudade. Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melque, Melque de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumadã, Eumadã de de Josué, Josué de Eleazar, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Selá, Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Adim, Adim de Arni, Arni de Esrom, Esrom de Pérez, Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragal, e Ragal de Feleque, e Feleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Achade, Achade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jered, Jered de Maaleel, Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Você tem pai, você tem pai, você tem pai, você tem
pastores, podem retornar para o lugar de vocês. Muito obrigado. Eu sinto tanta saudade. Você tem um pai. Pastor, como é? Agora preste atenção numa coisa. Eu poderia aqui, gostaria de pedir a gentileza que se acendesse as luzes. Eu poderia chegar aqui e pregar quase o Velho Testamento inteiro, falar sobre todos os pontos aonde as pessoas são tidas como filhos de Deus, mas isso é desnecessário neste momento. Mas eu quero que você atente para uma coisa, o versículo que nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu passei a pensar da seguinte maneira: não importa se na certidão de nascimento não tem o nome de um pai, não importa se o genitor ele não assumiu, não importa se eu estou aqui do nada, se eu estou aqui porque eu nasci, porque isso, porque aquilo, que é o grande questionamento de toda a humanidade. Por que eu nasci? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Eu, lendo essa genealogia que eu li para vocês, no final eu entendi que Adão veio de Deus. Amém. Aprenda algo aqui agora. Quando Deus criou os animais, Ele disse assim, ó: a terra produza animais. Produziu. Os animais são filhos da terra. Quando Deus disse assim, que as águas produzam peixes, as águas produziram toda espécie de peixe. Os peixes, os animais aquáticos lá, são filhos da água. Os animais terrestres são filhos da terra. O que Deus mostrou em toda a sua criação? Algo, depois que Ele pegou a terra sem forma e vazia e começou a fazer a sua obra, tudo ali estava ligado às coisas da própria terra. Tudo que você vê está ligado às coisas da própria terra. Só que Deus, Ele disse uma frase muito forte: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia diz que Deus, Ele formou o homem do pó da terra, e é você que é formado por Deus. Se vocês fossem pentecostal, vocês tinham glorificado a Deus aqui. Deus foi lá, pegou e fez. Ele formou, Ele criou, Ele colocou as mãos dele. Então significa que nessa minha mão aqui operada tem a digital de Deus. Significa que nessa orelha minha aqui tem a digital de Deus. Significa que eu não sou produto da terra. Eu não sou um produto simplesmente do cosmos, do ar, uma pessoa que foi jogada. A Bíblia diz que Adão, ele é filho de Deus, ele é criação de Deus, ele é formação de Deus. Cada um que está aqui nesta noite, você carrega uma digital, um DNA, você carrega uma marca, você carrega um selo. Foi Deus que te fez assim, foi Deus que te criou assim. Você é filho de Deus, de Deus. Olha, eu acho que vocês chegarem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. O que acontece agora? Depois disso, caminhos foram feitos diferentes. Os homens começaram a trilhar os seus próprios caminhos, tomando as suas próprias decisões, e ficou a lacuna, ficou o vazio, porque depois do pecado, do distanciamento de Deus, o homem, ele começou a escolher outros pais para ele. Inclusive Jesus disse que há filhos do diabo. Existem pessoas que ficaram apenas presas na genealogia humana, e elas dizem assim: oh, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meus antepassados foram assim, eu acho que não tem jeito, porque na minha família sempre tem as mesmas coisas. Entenda uma coisa: nós esquecemos daquela primeira essência, nós esquecemos do DNA de Deus, e nós nos apegamos a tudo que é material, nós nos apegamos a tudo que é perecível, e isso nos afasta do Espírito, isso nos afasta das coisas espirituais. Agora, nós não temos mais o modelo de Adão. O modelo de Adão ficou lá atrás. Agora nós temos o modelo do Filho unigênito de Deus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu
apareceu a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Tu conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado o que, igreja? Deus conosco. Deus conosco. Aí ela disse assim: mas eu nunca tive uma relação sexual com um homem, eu sou virgem, como que eu posso engravidar? Eu não sou casada, não tem como. Ele disse: não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, foi engravidada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu. Jesus, irmãos, ele tinha tudo para ter as crises de identidade que eu e você tivemos, porque ele era filho de Deus, mas ele tinha um padrasto que era José, e ele aprendeu a profissão de José. Ele aprendeu a ser carpinteiro. Você pode ler o Novo Testamento, várias vezes ele é chamado de carpinteiro. Por quê? Ele aprendeu a profissão do pai. Ele não negou ali a paternidade de José, mas ele sabia, ele tinha uma convicção dentro dele. Por que eu digo a vocês? Porque com 12 anos, com quantos anos, igreja? Com 12 anos, Jesus, ele estava no meio dos doutores, lá em Jerusalém, e estava pregando a palavra, quando a sua mãe tinha procurado ele por 4 dias seguidos, não tinha encontrado sua mãe e seu pai. Quando ele chegou, a mãe dele falou assim: meu filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai ansiosos te procurávamos, eu e o seu pai, eu e José, nós estávamos te procurando. E ele olhou para os dois e disse: vocês não sabem que convém que eu cuide dos assuntos de meu pai? Mas peraí, a sua mãe falou assim: eu não estou entendendo nada, porque seu pai está aqui, José está aqui, como você está cuidando das coisas dele aqui no templo? Você está, irmãos, com 12 anos, Jesus entendia: eu sou filho de Deus. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu queria saber quantos anos você tem. Por gentileza, fala para mim a sua idade aí. Não, eu não entendi o que eu ouvi. Qual é a sua idade, meu irmão? Então essa é a idade aí que você tem. A única coisa que eu quero que você saia daqui é assim, batendo no peito, dizendo: eu sou filho de Deus. Eu tenho sim um genitor, eu tenho meu pai, eu tenho pessoas na minha família, mas entenda, antes de qualquer coisa, eu sou filho de Deus. Antes de qualquer coisa, você é filho de Deus. Antes de tudo que as pessoas quiserem nomear você, falar de você, te criticar, colocar você para baixo, antes de tudo, você é filho de Deus. Se você tem essa convicção, nós podemos seguir adiante, senão você não vai chegar lá. Porque se você tiver dúvida de quem você é, porque existem pessoas agora perguntando se você é menino ou menina. Eu achei fantástico aqui a ministração, porque aqui, na hora que o grupo que estava lá da igreja do pastor Olavo, grupo missionário de homens, tinha aqui dos menores, né? Tinha, nem sei quantos anos tinha, mas aparentavam crianças de 12, 13 anos, não é isso? 11, todos vocês aí, olha. Então quer dizer, vocês estão falando o que para os seus filhos? Meu filho, você é homem, vai para o grupo de homem, participa como homem, seja como homem, se vista como homem, fale como homem, ande como homem, haja como homem. Porque, irmão, entenda uma coisa: ninguém pode chegar para mim e querer criar uma crise de identidade em mim, perguntando quem eu sou, colocando dúvidas sobre mim. Mas espera que essa hora vai chegar. Não adianta. Vão se questionar se você é mesmo filho de Deus ou não. Vão se questionar se você é de Deus ou não. Jesus, ele passou um período escondido, porque ele veio ser um exemplo para nós. Ele passou um tempo sumido, onde ninguém falava dele, onde ninguém conversava com ele. Talvez você já passou por isso. Aquele tempo onde as pessoas te esquecem, as pessoas não falam mais seu nome, não ligam mais para você. Parece que você virou um estranho, parece que você virou uma pessoa que ninguém te chama mais, ninguém te dá oportunidade, ninguém pede para você fazer nada. Por quê? Porque você foi se perdendo ao longo da vida, e isso acontece com todos os filhos de Deus também. Existe um período onde não se fala nada de Jesus nos evangelhos, um período escuro, um período onde as pessoas conjecturam muito se ele esteve em caravanas no Egito, se ele esteve construindo alguma coisa, se ele estava trabalhando
trabalhando diretamente em Nazaré com seu pai. O fato é que é um período obscuro. E às vezes, irmãos, as pessoas guardam períodos obscuros na sua vida, coisas que elas não querem contar, que elas não querem revelar, mas isso não deixa você menor do que os outros. Não é porque você não contou todo o seu passado que você deixou de ser filho de Deus. Porque tem um grupo de pessoas que acham que você só se torna filho de Deus se você fizer todas as confissões do seu pecado, se você confessar pecado de tipo irmão. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, que é Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Eu não quero saber do seu passado, eu não quero saber com quantas mulheres você já esteve, eu não quero saber nos quais lugares você já esteve. Eu quero saber que você está aqui agora, você está aqui hoje, você está aqui nesse momento. O passado ficou para trás. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. 30 anos, igreja. Jesus estava com 30 anos. E aí ele apareceu novamente no cenário, porque tem aquele momento que você se levanta e que você diz: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa pela minha família, eu preciso fazer alguma coisa pela minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa pela igreja onde eu congrego. Ouça, a Bíblia diz o que o Espírito diz às igrejas. Como filho de Deus, irmão, você tem obrigações, você tem funções. Não dá para ficar o tempo todo escondido, não dá para ficar o tempo todo sentado no sofá. Olha, Deus está falando aí, irmão, ouça aí. Não dá para ficar o tempo todo lá atrás, não dá para ficar o tempo todo lá de fora, não dá para ficar o tempo todo dizendo: esse ano eu não quero fazer nada, não conta comigo não, pastor, não conta comigo não, pastora. Não dá, irmão. Chegou a hora de você levantar os seus olhos e dizer: está na hora de trabalhar, está na hora de fazer a obra de Deus, está na hora de fazer as coisas acontecerem, porque eu sou filho de Deus. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: está na hora de você se levantar. Olha o despertador tocando aí, é o irmão, hein? Está na hora de você se levantar, a primeira pessoa. Está na hora de você se levantar, a segunda pessoa. Está na hora de você se levantar, homens, filhos de Deus. Está na hora de levantar, está na hora de ir para o Jordão, está na hora de receber o Espírito Santo, está na hora de fazer a obra, está na hora de crescer, está na hora de evangelizar, está na hora de receber algo de Deus sobre a tua vida. Chegou a hora dos filhos de Deus. Recebe isso para você, recebe isso no seu coração. Louvado seja Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Não tem hora melhor do que essa. Irmãos, muitas pessoas já se levantaram no passado, fizeram tremendas obras, irmão. Não importa a tua idade, não importa o teu grau de escolaridade, não importa se você tem diploma na tua parede ou não. Nenhum desses diplomas, nenhum desses títulos vai direcionar sua vida, não. O que vai direcionar sua vida é a convicção: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus está comigo. Essa convicção do seu coração. E agora ele entra, aparece no cenário, chega no Jordão, João Batista está batizando e ele vem. Agora é aqui, irmãos, que é o ponto auge. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque para seguir, irmão, vazio não dá. Para seguir sozinho é muito ruim. Você viver sozinho, quem já morou sozinho sabe disso. Chega na hora de você fazer uma comida, você fica desanimado. Você vai falar: eu vou cozinhar para mim mesmo, eu vou fazer as coisas para mim mesmo. É muito chato isso. Quando a sua esposa viaja, os seus filhos, que você fica sozinho em casa, você fica pensando assim: meu Deus, até eu acender um fogão, até tirar a comida da geladeira, não. Aí você fala: eu não vou mexer, irmão. Ficar sozinho não é legal. Então, irmão, a partir de agora você vai caminhar com o Espírito Santo. Jesus entra como filho de Deus e fala para João: convém que eu seja batizado por ti. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno de desatar as correias aí da sua sandália, eu não sou digno, eu não sirvo para isso.
isso, quantas pessoas são assim? Vê Jesus se aproximando, vê o Espírito Santo chegando. Ele diz: não, pastor, esse negócio que você está fazendo aí não é para mim. Pastor, esse negócio de fazer não é para mim. Quantas pessoas são assim? Eu não tenho esse dom, eu não nasci para isso. E aí, irmãos, a filiação de Deus vai morrendo, vai sendo negada. Por quê? Porque quando nós não abraçamos o nosso chamado, quando nós não abraçamos o nosso chamado como filhos de Deus, nós somos legados a escanteio, nós somos deixados de lado, nós vamos perdendo a nossa essência. Mas Jesus, quando entrou naquelas águas, ele disse: convém que seja desta maneira. E quando ele foi batizado, olha o mistério aqui, ó. Quando ele foi batizado, quando ele fez o quê? Quando ele decidiu descer as águas do Rio Jordão no batismo. E tudo isso tem significados eternos, porque foi a ordenança dele mesmo: aquele que crer e for batizado será salvo. Então a primeira coisa que aconteceu, quando ele desce as águas, quando ele sobe as águas do Rio Jordão, algo extraordinário aconteceu. O próprio João tinha profetizado sobre ele: eu batizo com água, mas depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus levanta da água, a Bíblia diz que os céus se abrem. Isso é uma coisa extraordinária. Abriu o céu. E o mais interessante é que não diz que fechou. Eu posso te afirmar hoje que o céu está aberto. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, voando numa forma corpórea como de uma pomba, ele repousou sobre ele, ele entrou na vida dele, e ele se tornou companheiro de Jesus Cristo. Porque a partir daquele momento, Jesus não caminhava mais sozinho. Como um filho de Deus, ele tinha a companhia do Espírito Santo. Aprenda essa segunda lição: quando você é filho de Deus e se assume como filho de Deus, você recebe a companhia do Espírito Santo. Você recebe a companhia do Espírito Santo. Você não anda sozinho. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo te impulsiona, te ajuda. Aí você presta atenção. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vem e enche Jesus, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado. Porque, irmãos, não adianta, vocês sabem disso, né? Time bom é o time campeão. Por isso que é bom falar com homens, vocês entendem o que eu estou falando. Às vezes na igreja eu estou pregando, eu tenho que explicar para as mulheres o que é a língua do futebol. Vocês sabem disso? Tem aqueles caras que jogam bonito, lindo, não ganhou nada. Não adianta. Não adianta você, é plástico, não ganhou nada. Então agora é a hora da prova. O time maravilhoso, tem nomes maravilhosos, preletores maravilhosos e tudo maravilhoso. E a prática, irmão? Agora é a hora da prova. Agora é a hora da prática. Se você é filho de Deus, se você recebeu na sua vida o Espírito Santo, se prepare para ser provado. Irmão, não vai ter chupetinha para você não, uma madeirinha. Vem cá, eu vou ninar você. Chega aqui, filhinho. Não é isso não, meu irmão. O Espírito Santo vai levar você para o deserto. Vai levar você para você aprender a ser filho de Deus, para você guerrear contra o diabo, para você lutar contra as obras da treva. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Você é homem de Deus. Você foi feito para isso, para desafio. Irmão, você quer ver os homens solteiros se sentir desafiados? É ele gostar de uma menina e a menina ignorar ele. Mas o homem pula, fala: não pode, eu não posso ignorar. Porque o homem gosta de desafio, vocês sabem disso. Pega esses homens todos aqui e fala assim: vamos dar uma corrida para ver quem chega primeiro na esquina. O homem corre. Não adianta, vamos correr, está todo mundo correndo. Porque o homem gosta de desafio. Então foi isso que o Espírito Santo fez. Talvez você está aqui, irmão, irmã, as irmãs também que estão aqui.
e vocês estão passando por um grande desafio na sua vida. Talvez você diz assim: pastor, está difícil, está complicado passar por isso. Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? É para você receber o carimbo da aprovação. Porque ninguém passa pela prova, irmão, para ser reprovado. Você passa pela prova para ser aprovado. Você estuda para passar de ano. Você não estuda para ficar reprovado. Você entrou naquele teste na sua empresa falando assim: ó, tem 1000 candidatos, 1000 candidatos, 10 mil do lado de fora, mas essa vaga é minha. Então eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá e eu vou lá. Então é para você isso aí, ó. Jesus entrou no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, e chegou o miserável, o diabo. Apareceu. Irmão, olha para o espelho na sua casa. Aquela mulher bonita que fica te dando bola, é o diabo. Só demônio, filho. Você é casado, é avô. Tem homem que conta vantagem e fala assim: ó, você viu, o fulano está olhando para mim. Irmão, você é o capeta que está olhando para você. Você é o demônio. Você está achando que é a mulher que está te olhando. Isso é o diabo que está te paquerando, meu filho. Acorda, irmão. Abre os seus olhos. Não, isso não é a pessoa. Irmão, é só você. Você tem que observar o que está acontecendo. Chegou o diabo. Ele não vai vir com chifre e com rabo, pode esquecer. Ele vai vir na figura do seu melhor amigo. Ele vai vir na figura daquela mulher mais bonita. Ele vai vir na figura daquela pessoa que é um mega máximo empresário, que vai fazer você ter sucesso, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, você é filho de Deus, você já é um sucesso. Você é bem casado, você tem seus filhos, você tem seus netos, irmão, você já é um sucesso. Irmão, expulsa a paniquete da sua vida, arranca a tiazinha da sua vida, arranca aquela feiticeira da tua vida, arranca essas mulheres que aparecem seminua na televisão da tua vida. Sabe por quê, irmão? Porque a melhor mulher do mundo já está casada com você. Você não precisa de mais outra, não. Vou olhar para você lá no deserto, irmão. Olha lá, chegou aí. Rapaz, vem cá. Você não é o filho de Deus? Eu sou. Pois não? Sou. Vem cá. Transforma essas pedras em pães, se tu és o filho de Deus. Ninguém acredita que você é filho de Deus. Presta atenção, irmão. Filho de Deus não recebe diploma de filho de Deus. Filho de Deus não recebe medalha de filho de Deus. Filho de Deus não recebe um carimbo na testa de filho de Deus. Aqui na terra não. Então aqui, irmão, é a hora que, se alguém perguntar, quiser te desafiar, vai lá, rapaz, mostra que você é homem. Fala assim: eu não preciso mostrar para você que eu sou homem, eu já sou homem diante de Deus, e é para Deus que eu mostro que eu sou homem todos os dias da minha vida. Eu não preciso mostrar que eu sou homem para os meus colegas, eu não preciso mostrar que eu sou homem para vocês aqui hoje. Eu sou diante de Deus e acabou. Está encerrado. Não, se tu és o filho de Deus, manda aí as pedras se transformarem. Ele disse: não. Jesus disse: não é assim. Nem só de pão viverá o homem, diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que Jesus ensinou para nós que somos filhos de Deus. Tem palavras saindo da boca de Deus para sustentar você, irmão, que hoje levantou aqui, recebeu a oração, que está desempregado. Tem palavra de Deus saindo lá do céu para sustentar você, irmão, que ainda está empregado, glória a Deus, que tem a sua empresa. Tem palavras saindo da boca de Deus que segura o seu negócio. Tem palavras saindo da boca de Deus que não deixa faltar nada na sua mesa. Tem palavras saindo da boca de Deus que protege você dos assaltantes. Tem palavras saindo da boca de Deus que está com você todos os dias. Tem pessoas, irmãos, homem é difícil crer. Vocês sabem disso. Homem é difícil crer. Eu sou homem, eu posso falar de homem. Amém. Homem é difícil crer. Olha o que acontece. Irmãos, chegaram ali próximo da minha casa
um homem com uma faca encostou a faca na minha esposa e pediu a chave do carro para ela. Aí o carro estava com a gente, tinha mais ou menos uns 15 dias. Ele pegou a chave do carro, entrou no carro e foi embora. A minha esposa ficou assim assustada. Vocês sabem como é que assalto é complicado. Ela chegou na minha casa e aí eu falei: e agora? Eu falei: vamos ligar para a polícia. Aí ligou para a polícia, chegou a viatura, ela contou a característica da pessoa. Isso era mais ou menos em torno de 9 horas da noite, 9h30 da noite, por aí. Passou, nós fomos dormir. Aí, quando chegou no outro dia, mais ou menos umas 8h30, 9 horas da manhã, a polícia ligou para o celular dela, falou: senhora, nós encontramos o carro. O carro já foi encontrado, estava numa delegacia aqui em Vila Velha. Aí nós viemos para cá para poder pegar o carro. Chegamos ali, uma coisa incrível, não tínhamos nem registrado a ocorrência lá na delegacia de furto de veículos. E aí o delegado até nos orientou a ir lá, né, para poder fazer, porque tem que fazer todo um processo para você poder recuperar o veículo. Então nós fomos. Aí pegamos o carro, o delegado entregou o carro para nós, entregou a chave, nós provamos que nós éramos os donos. Aí eu falei para minha esposa assim, falei assim: ó, eu acho que não vai ter combustível nenhum, porque aqui, né, o ladrão levou, mas o carro estava intacto, não tinha um arranhão, não tinha nada, estava quase igual. Só que o que aconteceu, o que me espantou, quando eu liguei o carro, o tanque estava cheio. Eu falei: mas isso aqui é verdade? Como é que pode, meus irmãos? O ladrão deu um lucro para nós. Eu andei com a gasolina do ladrão. Você consegue entender isso, irmão? Isso não é uma coisa que a gente fala assim: não, isso não é verdade. É porque só você vivendo para você ver. Por mais, irmão, que você ache que você está sozinho, não está não. O Espírito Santo está com você, Deus está contigo. Você é filho de Deus, segura, irmão. Fica firme na presença de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmão, e você, se nós dessemos oportunidade aqui, avarar a noite de tanto testemunho. Já estou acabando, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quando o diabo desafia Jesus pela segunda vez, sempre: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Está vendo aí, ó? Atira-te lá embaixo, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te sustentar. Ele disse: pode ser, o que a Bíblia diz, mas só que ela diz também: não tentarás o Senhor teu Deus, porque eu sou filho dele, ele é meu pai, ele me garante tudo, ele cuida de mim. Eu não preciso tentar Deus, lutar contra Deus, brigar com Deus, porque eu sou resolvido como filho. Presta atenção, olha para dentro de você agora. Você é resolvido como filho de Deus? Você é resolvido, dizer assim: não, eu sou filho de Deus mesmo. Eu não estou brincando de igreja, eu não estou brincando de servo de Deus, eu sou de Deus mesmo. Eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou com Deus. Ninguém pode tirar essa certeza de dentro de você. No final, o Senhor expulsou a Satanás. Ele disse: vai-te, Satanás, porque aqui você não encontrou o que você veio buscar. O que Satanás veio buscar? Uma pessoa fraca. O que Satanás veio buscar? Uma pessoa sem convicção, uma pessoa sem certeza, uma pessoa volúvel, uma pessoa fácil de passar uma conversa. Ele veio buscar, sabe quem? Um João vai com as outras, um César vai com os outros. Irmão, Deus não te fez para você ser levado pelas opiniões. Deus não te fez para você ser levado pelas filosofias do mundo, pelas coisas que o mundo coloca na sua frente. Mas Deus te fez para que você seja filho de Deus. Para concluir, eu quero mostrar algo aqui para vocês. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica
somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tudo que você passa, meu irmão, como filho de Deus nesta vida, vai ser recompensado diante do céu. Quando você recebe essa palavra nesta tarde, fique de pé, por favor, se você puder. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo vem sobre a tua vida quando você tem convicção de que você é filho de Deus. O Espírito Santo não te deixa só. O Espírito Santo te conduz. O Espírito Santo te instrui. O Espírito Santo te direciona para que você cada dia mais seja afirmado como filho de Deus. Por favor, feche os seus olhos agora e diga assim comigo: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pai Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, o nosso Deus. Vem sobre cada homem agora. Encha, Senhor, os corações, as mentes desta convicção. Agora, com as mãos levantadas, eu peço que por um minuto você glorifique a Deus.